Capítulo 20. Um fantasma na sua vida. Cura pela palavra de Deus para a insegurança. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 51. Logo a seguir, insistiu Jesus com seus discípulos a entrarem no barco e passarem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta das 3 horas da madrugada, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo Jesus lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Os pescadores são homens corajosos, mas, via de regra, são também muito supersticiosos. Arriscam a vida diariamente nas ondas de um mar gigantesco e caprichoso. Enfrentam as tempestades que se formam repentinamente, as correntezas traiçoeiras, os recifes submersos, os ventos contrários e outros perigos das águas. Devido a tudo isso, são cheios de crendices, presságios e histórias para contar. Todas as suas superstições, medos e cuidados ainda não são suficientes para garantir-lhes uma passagem segura sobre as incertas águas do mar. Meu bisavô era pescador. Não cheguei a conhecê-lo. Ele morreu quando minha avó tinha 1 ano de idade. Morava em Santa Cruz, uma pequena vila de pescadores no norte do Espírito Santo. Naquela época não existiam barcos a motor, nem rádios, nem radares, nem outras modernidades que agora tornam a pesca mais produtiva e segura. Os homens entravam nas pequenas embarcações de madeira, içavam uma única vela no solitário mastro e deixavam-se levar, ao sabor do vento, em direção ao alto mar. Um dia, meu bisavô e mais 9 companheiros saíram para pescar na região de Abrolhos, litoral da Bahia. A viagem costumava durar 3 dias. Mal o sol despontara e eles já estavam na praia, colocando no barco o flor da aurora, anzóis, redes, linhas, arpões e carretéis. Todos os presságios eram favoráveis. Batia um vento nordeste fresco e suave, ideal para velejar. Eles queriam partir logo e assim aproveitá-lo. As esposas e filhos traziam o lanche dos chefes de família. Junto com as cestas de palha e os alimentos, vinham também abraços, beijos, despedidas e votos de boa viagem. Os homens embarcavam os sacos de sal grosso que seriam usados para a conservação do pescado. Naquela época, não havia freezers, nem geladeiras, nem gelo, nem caixas de isopor e o peixe tinha de ser conservado com sal. Quando tudo estava pronto, fizeram suas rezas, levantaram âncora e partiram. Içaram a vela e viram a família e a cidade ficarem cada vez menores. As árvores e as montanhas do litoral capixaba se distanciaram até desaparecerem no horizonte. O sol batia no rosto e o vento nos cabelos enquanto o barquinho singrava as ondas, enfronhando-se corajosamente naquela formidável e ondulada imensidão. Foi a última vez que aqueles homens foram vistos. No começo da tarde, o tempo mudou. Começou a soprar um vento sul frio e impetuoso, trazendo fortes rajadas, chuva, raios, tempestade. Os barcos que ainda estavam perto da costa trataram de voltar rapidamente para a segurança da terra firme, mas o flor da aurora não teve a mesma sorte. Completaram-se os dias para que a viagem terminasse e os pescadores não voltaram, e também não veio nenhuma notícia. Durante várias semanas, as mulheres, filhos e amigos deles foram todas as manhãs à praia esperar o barco. Mas ele nunca voltou. Simplesmente desapareceu, levando consigo aqueles 10 chefes de família, seus sonhos e suas histórias.
Alguns anos depois, um viajante que passava por Santa Cruz ficou sabendo do episódio. Ele contou que vira, numa cidadezinha praiana do sul da Bahia, uma madeira diferente compondo a parede de um dos casebres. O dono da casa encontrara aquela peça na praia, trazida pelas ondas, e recolheu-a para, junto com outras, fazer o seu barraco. Era a tábua de um barco. O viajante prometeu que, da próxima vez que passasse pela Bahia, iria pedi-la e a traria consigo. Quando mais tarde retornou a Santa Cruz, cumpriu a promessa. Trazia consigo um pedaço de madeira. Estava pintada de um azul já desgastado e esmaecido pelo tempo, mas ainda podia-se ver nela, em vermelho, o nome da embarcação. Com letras firmes sobre o fundo azul, estava escrito Flor da Aurora. Os pescadores da época de Jesus, Pedro, André, Tiago, João e outros, também tiravam do perigoso e imprevisível mar o sustento da família. E também tinham, como os moradores de Santa Cruz, as suas histórias, presságios e superstições. Ao ver Jesus que vinha ao seu encontro, andando sobre as águas, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Versos 49 e 50. Naquele tempo, havia a crença de que se um pescador visse um fantasma no mar, seu barco viraria e todos os ocupantes morreriam. Era como se um habitante do mundo dos mortos viesse para dar as boas-vindas aos recém-chegados. E como não podia deixar de ser, aqueles homens se assustaram. Diz a Bíblia que eles temeram e gritaram, ficaram simplesmente apavorados. Pensaram que a sua hora havia chegado, estremeceram diante daquela visita sobrenatural, daquele mau presságio, daquela visão tenebrosa, daquele fantasma, que na verdade não era outro senão Jesus. E você? Você acredita em fantasma? Eles existem ou não? É verdade que moram em cemitérios, assombram casas, arrastam correntes? De certa forma, os fantasmas existem sim. Eles existem dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa imaginação. E ali eles são muito reais e tremendamente assustadores. Nossos fantasmas são lembranças dolorosas de um passado que não conseguimos esquecer. São temores ocultos de males que possam nos sobrevir. São desconfianças profundas que nos tornam inseguros e solitários. São expectativas catastróficas de coisas que acontecerão se ousarmos ser nós mesmos. São segredos guardados que machucam a nossa consciência. São pecados inconfessados que guardamos ciosamente com medo de que alguém os descubra. Os fantasmas são temores que abrigamos no mais íntimo do nosso ser, trancados no porão da nossa alma, mas que de vez em quando escapam de lá e vêm assombrar nossos passos. Existe algum fantasma na sua vida? Uma situação adversa. Os discípulos de Jesus estavam realmente passando por um momento difícil, uma situação adversa. O texto bíblico narra que ainda era dia claro quando eles entraram no barco e, tomando os remos, partiram na direção de Betsaida. À tardinha, ainda estavam no meio do mar. Momentos depois, Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta das 3 horas da manhã, veio ter com eles, andando por sobre o mar. A quarta vigília da noite correspondia ao horário entre 3 e 6 horas da madrugada. Isso significa que eles já estavam remando havia pelo menos 12 horas. O mar da Galileia não é assim tão grande. Tem apenas 11 quilômetros de largura. E os discípulos eram excelentes remadores. O problema é que eles foram surpreendidos por um forte vento contrário no meio da travessia. O tempo mudou de repente. É provável que um fresco e moderado vento sudoeste tenha sido substituído pelo violento cadim que soprava do leste. Era frio e seco, capaz de baixar rapidamente a temperatura e provocar perigosos redemoinhos sobre a superfície do mar da Galileia. Sendo um vento inesperado e traiçoeiro, era o mais temido dos pescadores da época de Jesus. Às vezes, nós também somos surpreendidos por um vento contrário. Surgem situações adversas, verdadeiras tribulações.
tempestades que nos empurram na direção oposta à qual desejamos ir e impedem o nosso progresso. As ondas se levantam, os redemoinhos se formam, fatigamo-nos de remar, remar, remar e não sair do lugar. Aí vem o cansaço, a vontade de desistir e o medo de naufragar. Aparecem também os fantasmas. Chegam os maus presságios, os pensamentos derrotistas, as explicações pessimistas. É aquele meu erro do passado. Estou sendo castigado agora. É uma praga, uma maldição que me lançaram, um despacho que fizeram para mim. Agora estou perdido, nada dará certo. Vou ser destruído. Ficamos realmente assustados. Uma empresária evangélica sempre fora bem-sucedida em sua vida profissional. Era bastante dinâmica e capaz e estava progredindo muito. Um dia, porém, envolveu-se num negócio que fracassou. O prejuízo não foi muito grande. Ela teria condições de continuar tocando sua empresa e recuperar-se em pouco tempo. Mas o impacto daquele primeiro insucesso abalou-a profundamente. A coragem e a autoconfiança que a caracterizavam sumiram. Começou a pensar que havia perdido o tino para os negócios, que Deus a abandonara, que daí para frente nada mais que fizesse daria certo. Passou a desconfiar da existência de um complô contra ela. Achou que os empregados a traíam, os concorrentes a sabotavam, os inimigos a amaldiçoavam. A partir desse momento, não conseguiu mais trabalhar. Caiu em profunda depressão, da qual só começou a sair depois de um longo tratamento psiquiátrico. Sua vida foi severamente transtornada, não tanto pelo problema real, mas principalmente pelos problemas imaginários. Os fantasmas habitam as ruínas e as trevas. Eles povoam as circunstâncias difíceis e saem da nossa mente para assombrar-nos nos momentos escuros da tribulação. Então ficamos aterrorizados. Achamos que tudo vai acabar mal e de fato acaba, pois estamos nos predispondo a isso. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Provérbios 10, 24. Isso diz a Bíblia. O medo propicia o fracasso, gera condições para que ele aconteça. De acordo com a palavra de Deus, é bem melhor desejar do que temer. As situações adversas podem amedrontar-nos e assustar-nos. Podem fazer com que fantasmas do passado saiam dos subterrâneos da nossa consciência e venham assombrar nosso presente. Mas louvado seja Deus, as situações adversas também atraem o Senhor Jesus em nosso auxílio. Uma percepção errada. Do alto do monte, onde subira para orar, Cristo viu os discípulos no barco, lutando contra o forte vento. Verso 48. Se há algo de maravilhoso em Jesus, é o fato de que Ele sempre nos vê. Ele sempre sabe o que nos acontece. Percebe o que os outros ao nosso redor não conseguem perceber. Ele vê nossos sofrimentos, sabe das nossas lutas, conhece nossos pecados, enxerga nossos temores, identifica nossos fantasmas. E na hora da situação adversa, Ele vem ao nosso encontro, como fez com os discípulos no meio do mar, andando sobre as ondas. Poderíamos imaginar que a simples visão do Mestre a aproximar-se traria paz, alívio e novo ânimo ao coração deles. Eles estariam salvos. Aquele que já acalmara a tempestade, ordenando aos ventos que parassem e ao mar que ficasse quieto, vinha em seu socorro. Que alívio! Agora poderiam respirar fundo, sorrir despreocupados e finalmente descansar. Mas não foi o que aconteceu. Os discípulos pensaram que Jesus fosse um fantasma. Confundiram-no com uma alma do outro mundo. Viram nele não um sinal de que o socorro estava a caminho, mas um presságio de que o pior aconteceria. Pensaram ser um aviso de que o barco viraria, que a hora deles chegara, que todos morreriam. Eles se assustaram, apavoraram-se e gritaram de medo. Tinham medo da morte, medo de assombração, medo de um fantasma que só existia em seus pensamentos. Como puderam confundir Jesus com um fantasma? Conheciam-no tão bem, andavam com ele, viviam com ele. Como puderam tomá-lo por uma alma penada?
Como puderam achar que o maravilhoso Filho de Deus fosse algo tão sinistro e tenebroso como um fantasma? Não obstante, foi exatamente o que fizeram. E é o que constantemente nós também fazemos. Muitas vezes oramos por determinada situação e ela parece piorar, mas não percebemos que é Jesus operando, que é Deus iniciando o processo de restauração, que é o Senhor tocando naquele ponto delicado da nossa vida a fim de dar-nos a definitiva libertação. Não reconhecemos a mão do Salvador por trás dos acontecimentos e desanimamos e murmuramos e reclamamos. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece, é o que dizemos. Quando Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus no 3º dia após a sua morte, achou-o vazio. Ainda mais essa, pensou ela. Já não basta terem matado o meu Senhor? Não foi suficiente arrancarem de mim a pessoa mais importante deste mundo? Tinham ainda de roubar seu corpo? Será que esse pesadelo nunca vai ter fim? Maria confundiu a ressurreição do Salvador com o roubo de um cadáver. Viu uma vitória espiritual como um caso policial. O pesadelo já terminara, mas ela ainda não havia acordado. Você está atravessando uma situação difícil? Nuvens ameaçadoras estão pairando sobre sua vida? Talvez você pense que seus fantasmas finalmente o encontraram, que tudo aquilo que temia, enfim acontecerá, que está perdido. Anime-se. Você pode ver a mão de Jesus nisso tudo? Creia, Ele está operando. Em meio à tempestade, aos ventos contrários, aos ataques do inimigo, às ameaças dos homens, às suas próprias falhas. O Senhor caminha na sua direção, em meio às ondas, aos ventos e às tempestades. Enfrenta tudo, vence tudo, vem em seu auxílio. Não confunda a mão do Senhor com as assombrações da sua mente. Confie em Deus. O medo nos faz ver coisas. No livro de Provérbios diz o seguinte: o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. O temor nos leva a querer desistir, mas a confiança em Deus nos dá forças e nos faz enxergar a verdade, ver os fatos como eles realmente são. Uma atitude equivocada. A percepção errada dos pescadores, a visão distorcida, a concepção errônea do que estava acontecendo, levou-os a uma atitude equivocada. Eles se assustaram e gritaram. Ficaram apavorados, dominados pelo medo, em pânico total. Nos planos de Deus para seus filhos não está incluída a possibilidade de que eles sejam dominados pelo temor. E um cuidado que precisamos ter nos dias de hoje é o de ficarmos atentos aos profetas do medo. Eles são um verdadeiro fenômeno desta virada do século. Eles têm se multiplicado e tornaram-se mais comuns. É cada vez mais fácil encontrá-los, ouvi-los, escutar suas previsões tenebrosas. São criadores de fantasmas, anunciadores de desgraças, semeadores de assombros. Se você lhes der ouvidos e deixar-se impressionar, vai ficar assustado de verdade. Há algum tempo, apareceu um desses profetas agorentos no culto que se realizava no lar de uma pessoa da minha igreja. Ele chegou lá como visitante e assistiu ao trabalho até o seu término. Depois pediu a palavra, dizendo que precisava comunicar algumas coisas que Deus estava lhe revelando naquele momento. Daí em diante, só se ouviu desgraça. Disse que uma das meninas presentes iria suicidar-se. Afirmou que alguém jogara areia de cemitério no quintal de outro irmão, o que levaria seu lar a passar por sérias dificuldades. Também havia visto demônios. Um morava na casa de uma jovem, outro estava agarrado nas costas de um rapaz. O pessoal voltou para casa apavorado. Aquela reunião de oração deveria ter semeado sentimentos de paz e tranquilidade, decorrentes da presença de Jesus. Entretanto, terminou em susto e insegurança, em virtude dos fantasmas que aquele homem conjurara das profundezas para inquietar os irmãos. A Bíblia diz que os falsos profetas se multiplicariam nos últimos dias, Mateus 24, verso 24. E qualquer pregador que espalhe o medo e o assombro tem de ser enquadrado nessa categoria. Cristo aproximou-se do barco e disse aos discípulos:
Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 50. Não temais é a ordem divina ao homem que é mais repetida nas Escrituras. O Salvador vem ao nosso encontro para dissipar o medo, não para incuti-lo. Há pessoas que se anunciam como seus representantes e, no entanto, semeiam o medo, a culpa e a insegurança em nome de Deus e da religião. Esses deixam todos tensos e aflitos. O médico suíço Paul Tournier disse o seguinte: a religião pode arrasar as almas em lugar de libertá-las. Acautelemo-nos dos falsos profetas, dos pregadores de fantasmas, dos que veem o diabo em tudo, dos que assustam os filhos de Deus, dos que fazem diagnósticos e prognósticos dignos de médiuns e de ciganas. O povo do Senhor tem de ser seguro, não deve haver lugar para o medo em nosso coração. Jesus morreu para libertar-nos do medo. Não podemos permitir que falsos profetas nos coloquem novamente debaixo do terror. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5, verso 1. Os discípulos olharam para fora do barco, pensaram ver um fantasma e gritaram de pavor. Mas ali não havia nenhum fantasma. Só havia Jesus. O fantasma estava dentro da cabeça deles, no próprio coração. Então, lembre-se disso, lá fora não há fantasmas. Só há Jesus velando por você. Se já aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, temos o Criador do céu, da terra, do vento e do mar a proteger-nos. Não pode haver lugar para sustos, estamos seguros. Uma conclusão abençoada. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Verso 51. Jesus subiu a bordo, e o vento contrário, perigoso e ameaçador, simplesmente parou de soprar. As nuvens se dissiparam, as ondas se acalmaram, a tempestade cessou. O mar ficou tranquilo e liso como um espelho, refletindo a prateada lua da Palestina na superfície de suas águas. Os discípulos ficaram maravilhados. O cansaço e o medo deram lugar a uma nova sensação, uma sensação de segurança e de incomparável paz. Jesus estava com eles no barco. Jesus no barco é garantia de segurança. Ele já está a bordo da sua vida? Sim. Então aguente firme, meu irmão. A adversidade terá fim. A tempestade logo vai passar e você chegará seguro ao destino desejado. Mas, e se ele não estiver em sua vida? Bem, então há algo muito importante que você precisa fazer. Convide-o a subir a bordo. Convide-o agora mesmo. Não espere mais. O Senhor está ansioso para operar salvação em seu ser. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Abra a porta do seu coração para Jesus. Um coração sem Jesus é vazio, arruinado, enfermo, abandonado, mal-assombrado. É um coração cheio de fantasmas, de remorsos, de culpas, de temores, de angústias, de presságios. Jesus quer remover tudo isso. O Mestre bate à porta. Cabe a você abrir. Tende bom ânimo, disse o Senhor aos discípulos. Tenha coragem. Não permita que seus fantasmas roubem a sua paz. Diz uma lenda irlandesa que se alguém encontra um fantasma e foge dele, ele o persegue e dobra de tamanho. Contudo, se essa pessoa o enfrenta e corre em sua direção, ele simplesmente desaparece. Experimente fazer isso. Enfrente aquilo que o atemoriza. Se continuar fugindo dos seus fantasmas, eles ficarão cada vez maiores e vão persegui-lo cada vez mais. Livre-se dos fantasmas que, porventura, o estejam aterrorizando. Encare-os e descobrirá que eles não passam de uma ilusão. Eles se desfarão como uma cortina de fumaça. Apresente-os a Jesus. Se há pecados, confesse-os. Se há lembranças traumáticas, divida-as. Se há temores,
Enfrente-os. Acima de tudo que existe, Jesus é a maior realidade. Os ventos passarão e os fantasmas evaporarão, mas Jesus e aqueles que nele confiam permanecerão inabaláveis. Há algum fantasma na sua vida? Está na hora de afugentá-lo em nome de Jesus. Nada de assombros, nada de sustos. Viva na liberdade que Cristo lhe conquistou. As situações adversas frequentemente nos levam a percepções erradas e a atitudes igualmente equivocadas. Os temores do passado e os presságios do futuro se apoderam do nosso coração e nos fazem estremecer. Mas podemos corrigir nossas percepções e modificar nossas atitudes. Podemos descansar em Jesus, vale a pena. Nele podemos confiar. Ele nos faz permanecer firmes, como declarou o salmista. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Apegue-se a Jesus, nele há segurança, nele há socorro e salvação. Aleluia!